Olá, sexto ano, bom dia a todas e todos, tudo bem? Espero que todo mundo esteja legal, todo mundo tranquilo. Vamos voltar para mais uma aula de geografia, 14ª semana de trabalhos remotos. E hoje vou começar com vocês um capítulo novo. Isso mesmo, vamos começar a trabalhar com o capítulo 4 do volume 2. E nesse capítulo vamos trabalhar com os recursos minerais e os recursos energéticos, tá? Nós vamos ver um pouquinho aí sobre a retirada dos minérios, vamos entender o que é um minério, né? O que é uma prospecção mineral, olha que nome chique, né? Que é uma atividade muito importante aí e essencial ao ser humano, tá? Ao ser humano moderno, tá? Muitos dos objetos, a grande maioria dos objetos que nós temos e usamos no nosso dia a dia, eles possuem compostos minerais, carros, eletrodomésticos que nós temos, até o nosso sal de cozinha, né? Ele vai possuir lá um tipo de mineral. Só que nós vamos ver ao longo dessas aulas, os minerais eles demoram muito para se formar na natureza, né? E quando retira-se esses minerais para poder fazer os mais diversos produtos, pode causar muitos impactos ambientais, né? Pode trazer muitas transformações no nosso espaço. Lembra aí do acidente de Mariana, de Brumadinho, tá? Então elas podem trazer muitos impactos aí e muitas transformações no nosso espaço geográfico, tá bom? Então, pessoal, capítulo 4, recursos minerais e energéticos. Como de praxe, gosto sempre de lembrar vocês, não esqueçam, por favor, de assinar a lista de presença, o link dela sempre vai estar na descrição do vídeo. Tem que marcar. Eu estava fazendo uma apuração esses dias e percebi que muitas pessoas não têm assinado lista de presença. E a assinatura dela é o registro que você participou, que você assistiu esta aula, né? E ela serve também para o professor computar depois, ao final da etapa, aqueles que estão fazendo as atividades, aqueles que estão assistindo, esse tipo de coisa. Então, é por isso que eu sempre falo em todas as aulas, hein, meninada? Não esqueça disso. Então, pessoal, a vida das pessoas, as nossas vidas lindas, belas, maravilhosas, estão intimamente ligadas aos recursos naturais. Ou seja, os recursos naturais, são os elementos que estão disponíveis no meio natural, que estão disponíveis na natureza. E do qual nós usufruímos, nós utilizamos desses elementos para a nossa sobrevivência e para desenvolvermos atividades econômicas. Nós utilizamos muitos recursos naturais. Só o fato de eu estar aqui, ó, respirando, olha, estou utilizando um recurso natural, né? O ar, por exemplo, mas nós utilizamos a água, nós podemos utilizar os solos, na verdade, nós vimos já na nossa última aula, nós podemos utilizar a flora, né? Ou seja, as flores, a vegetação, podemos utilizar a fauna, os animais, podemos utilizar os minerais, que nós já sabemos o que é quando estudamos rochas, né? Então a gente pode utilizar uma série de recursos naturais, ou seja, de elementos que estão disponíveis na natureza, e a gente pode utilizar, usufruir esse recurso para a nossa sobrevivência, ou a gente pode utilizar esse recurso para ter algum fim, para alguma atividade econômica, não é?
quando os seres humanos eles extraem da natureza, eles retiram da natureza algum recurso, quando tira-se da natureza, né? Eu vou lá, tem pessoas que sobrevivem, por exemplo, recolhendo lá o coco de babaçu. Tem pessoas que vivem da pesca, tem pessoas que retiram minerais da natureza, tem pessoas que retiram da natureza madeira. A toda essa retirada de um recurso da natureza, nós damos o nome de extrativismo. Tá? Então, as atividades, né, o conjunto de atividades do qual nós, né, os seres humanos aí, extraímos os recursos da natureza, nós damos o nome de extrativismo. Extrair, vou retirar algo da natureza, ou para a minha sobrevivência, para o meu sustento, ou para eu desenvolver alguma atividade econômica com este recurso natural que eu tirei da natureza. O extrativismo, pessoal, ele pode ser aqui, ó, essa palavrinha aqui linda aqui, ó, eu falei com vocês aqui, ó. Deixa eu passar essa tela, né? Tô esquecendo. Vamos colocar uma tela mais bonita. Olha que legal essa aí, olha. Então, o extrativismo. A retirada de recursos da natureza pelos seres humanos. Né? O extrativismo ele pode ser de 3 tipos. O extrativismo pode ser animal, quando o ser humano faz a caça, quando ele faz a pesca. Ele pode ser o extrativismo vegetal, vou utilizar os recursos, né, a extração dos recursos da flora. E também o extrativismo ele pode ser mineral. E olha, o que nós vamos focar neste capítulo vai ser nesse último aqui, né, no mineral. Quando o ser humano extrai os minérios, né, ouro, prata, ferro, este tipo de coisa da natureza. Então, olha as imagens que legal. Aqui nós temos o extrativismo, olha, um extrativismo vegetal. Essa pessoa aqui, ó, tá cortando a seringueira, né, fazendo esses cortes. Isso que desce aqui é o látex, é utilizado para fazer borracha. Olha que legal. Ele está utilizando um recurso natural. Olha outro aqui, ó, o extrativismo animal. Pessoas aqui retirando do rio aí os peixes. E aqui nós temos o extrativismo mineral. Olha aí, ó, os minérios aí na mão desta pessoa. E os recursos naturais, pessoal, eles podem ser de 2 tipos, tá? Opa, passei a imagem errada. Os recursos minerais, eles podem ser de 2 tipos. Os recursos, eles podem ser renováveis e os recursos podem ser não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que podem ser repostos pela natureza ou eles podem ser recuperados em um curto período de tempo. Por exemplo, a água, ela é um recurso renovável. Né? Através do ciclo da água, ela vai se renovando, ela repõe muito rápido, não é verdade? Então, os recursos renováveis são aqueles que podem ser repostos pela natureza. A natureza consegue repor aquele recurso. Se eu retiro ele, ela consegue repor ele de uma maneira rápida, ela consegue recuperar ele em um curto espaço de tempo, em um curto período, ok? E os recursos não renováveis, obviamente, eles vão ser o contrário, né? São aqueles que não podem ser repostos pela natureza em um curto espaço de tempo. Porque, por exemplo, eles demoram milhões de anos para se formar. Então, se eu retirar aquele recurso,
provavelmente a natureza não vai conseguir aí repor ele em um curto espaço de tempo. Estes são os recursos que não renováveis. À medida que eu vou utilizando os recursos não renováveis, eles vão o quê? Diminuindo até acabar. Tá? Diferente do recurso renovável, que eu vou utilizando e sempre vai havendo que ali uma reposição deste recurso. Tá bom? Então, um exemplo aí de um recurso não renovável é o petróleo, por exemplo. Ele demorou milhões de anos para se formar e ele tem uma quantidade limitada. À medida que nós vamos utilizando, nós vamos retirando o petróleo da natureza, não dá tempo da Terra criar mais petróleo, dela renovar aquele estoque. Então significa que à medida que nós vamos utilizando, o estoque de petróleo no mundo ele só vai diminuindo. Uma hora ele vai acabar. Ok? Então esses são os recursos naturais renováveis e não renováveis. Mas lembre-se que o nosso capítulo, né, é para falar sobre os recursos minerais e recursos energéticos. Então vamos focar aqui, ó, nesse tipo aqui de retirada aqui. Vamos focar nos recursos minerais. Olha só. Vou deixar essa bela imagem de fundo aí, que tem até no livro de vocês também, e vamos conversar um pouquinho. A primeira coisa, quando eu olho até para essa imagem, eu olho para este mapa, eu tenho que entender que os recursos minerais, ou seja, os minerais que existem no mundo, prata, bauxita, olha aí, cobre, diamante, ferro, tem um monte, né? Ouro, platina, chumbo, tem um monte. Essa lista aí nem cabe tudo, né? A primeira coisa que eu tenho que entender é que os recursos minerais, eles estão distribuídos de forma desigual no mundo, ok? Alguns países possuem muitos recursos minerais, possuem um subsolo rico em minerais, como o Brasil, por exemplo. O Brasil tem muitos recursos minerais, ok? Mas em contrapartida, existem países que não têm tantos recursos minerais e eles precisam acabar comprando recursos minerais de outros países, como o Japão, por exemplo. Olha o Japão aqui, olha. Cadê minha caneta? Achei. Olha aqui o Japão aqui, por exemplo. Olha que legal, olha. Olha, não tem nenhum recurso mineral nele. Vocês estão vendo algum símbolo aqui para representar uma legenda? Não tem muito, né? Então o Japão precisa comprar a todo momento, né, recursos minerais de outros países. E só para lembrar aqui, minerais. Eu estou falando aqui recursos minerais. Pessoal, minerais são aqueles corpos sólidos, naturais, né, que possuem uma determinada composição química e uma estrutura interna bem organizada. Tá? O conjunto de minerais vão formar as rochas. Lembra disso? Então, alguns minerais no mundo aí, eles possuem um elevado valor econômico. Tá? Alguns minerais no planeta eles possuem um valor econômico muito alto, né? Porque eles são muito importantes para as sociedades, né? Eles vão ter uma função muito importante para a sociedade. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Tá? E aí, eles têm um alto valor agregado, né? E se ele tem um alto valor agregado a esse mineral, vai acabar o quê? Aumentando a exploração daquele mineral em algum lugar do país, algum lugar do planeta, desculpa, tá? Então, por exemplo, eu tenho minerais que são extraídos da natureza e eles são encaminhados para a indústria, né? E esses minerais vão ser transformados, né? Lá na indústria, eles vão ser utilizados na construção de casas. Alguns minerais vão dar origem ao cimento, por exemplo, da nossa casa. Alguns minerais vão dar origem às placas eletrônicas que compõem o nosso celular, as placas eletrônicas que compõem os nossos eletrodomésticos. Olha só, alguns minerais vão dar origem aí aos nossos veículos. Então,
os minerais eles podem dar origem aí a uma série de produtos que são extremamente importantes para nossas vidas, né? Aviões, automóveis, celulares, ferrovias, rodovias, prédios, casas. Então, dos minerais vão vir aí vários produtos para a fabricação desses itens que são tão importantes na nossa vida, né? E quando então, se existem vários tipos de minerais no planeta, e eu falei com vocês que alguns têm algum valor agregado, alguns minerais eles valem dinheiro, né? Eles possuem um elevado valor econômico, nós temos que pensar uma coisa aqui, ó. Quando um mineral tem um valor comercial, quando eu posso vender um mineral porque ele tem alguma utilidade, nós passamos a chamar esse mineral que tem um valor comercial de minério. É por isso que você ouve falar aí, no Brasil tem bastante minério, o minério de ferro. Por quê? Nós temos um mineral que tem um valor, o quê? Comercial. E aí ele passa a ser conhecido como minério. Legal? Então, olha só, em locais, por exemplo, onde eu tenho uma concentração muito grande de minérios, isto é, de minerais com valor comercial, este local que tem uma concentração muito grande de minérios, nós dizemos, né, essa área que tem uma grande concentração, cadê minha caneta que eu perdi de novo ela, gente? Que absurdo, achei. Nós dizemos que esse local que tem uma grande concentração, nós chamamos esse local de uma jazida mineral. O que é uma jazida mineral, então? Um local com grande concentração de algum tipo de minério. Local com grande de minério. Legal? E os minérios, pessoal, de acordo com as suas características lá, físicas, químicas, né? Aí tem que ser analisado em laboratório, essas coisas. Eles podem ser divididos em dois grupos. Então, os minérios podem ser divididos em dois grupos aí. Eles podem ser divididos em minerais metálicos e minerais não metálicos. Essa matéria é fácil demais, pessoal. Olha aí. Então, os minerais eles podem ser divididos em metálicos e não metálicos. Ok? Os minerais metálicos são aqueles no qual eu vou conseguir tirar dele algum metal. Ok? O ferro, por exemplo, o ouro. Os minerais não metálicos, eles também possuem valor econômico, né? Eles ali alguns possuem até muito valor econômico aí, tá? E eles são muito utilizados, os não metálicos aí, pessoal, eles são muito utilizados principalmente na construção civil, tá? E também na indústria. Argila é um mineral não metálico, o calcário é um mineral não metálico. Esse vai dar origem ao cimento, por exemplo. Olha aí que legal. Tá? Quer ver um outro mineral não metálico? Talvez você conheça. Diamante. É um mineral não metálico. É um minério? É, porque ele tem um valor comercial. Ok? Então os metálicos vão ser aquele que eu vou obter dele algum tipo de metal. Tá ok? E os não metálicos, eu vou utilizar eles principalmente na construção civil e também na indústria. E alguns deles, eles têm um alto valor comercial, né, igual o diamante, tá? Que chegam aí a valer milhares de dólares, tá? Então percebam, pessoal, que os minerais, os recursos minerais,
eles são muito importantes para os seres humanos, são muito importantes para as nossas vidas. Nós utilizamos vários dos nossos produtos, talvez eu nem estivesse conseguindo dar essa aula para vocês se nós não conseguíssemos extrair os recursos minerais da natureza. Só que nós temos que pensar que essa retirada desses recursos minerais da natureza, elas podem trazer aí uma grande degradação ambiental. Ok? A exploração mineral, a retirada dos recursos minerais, elas trazem uma grande degradação ambiental. Lembra do desastre de Mariana? Lembra do desastre de Brumadinho? Entre outros muitos desastres que nós temos, né, na atividade minerária, na mineração, né, que vai ser a retirada dos minérios aí, desses minerais que têm valor no mercado. Tá? Então, nós temos que pensar que essa retirada ela causa muitos impactos ambientais. Tá? É claro que os governos dos países eles têm tentado, né, diminuir esses impactos, criando leis, criando políticas ambientais para poder diminuir esses impactos, né? Mas às vezes não conseguem. Olha que interessante, o Brasil, como eu falei com você, ele tem importantes jazidas minerais, né? E sendo 2 lugares muito importantes aqui no Brasil, que apresentam muitas jazidas minerais, sabe quais são os estados? Minas Gerais e o Pará. Minas Gerais aqui onde é que nós estamos aqui? Tem o famoso quadrilátero ferrífero, que é a principal região de exploração de minério de ferro do Brasil. Tá? Então é muito legal que Minas Gerais está numa área, né, conhecida como quadrilátero ferrífero, né, que é onde nós retiramos, onde que existe a maior exploração de minério de ferro no Brasil. Mas existem outras, né? Nós temos lá a Serra do Navio, no Amapá, nós temos a Serra do Carajás, no Pará, o Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. Nós temos muitas jazidas aqui no Brasil. Tá? O Brasil ele é conhecido no mundo aí como um dos grandes produtores e exportadores de minérios do mundo. Tá? Principalmente de ferro, manganês, bauxita. Tá? Porque o Brasil, nosso subsolo é rico em recursos minerais. Então, pessoal, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tchauzinho e até a nossa próxima aula, a nossa live. Estou ansioso para encontrar com vocês. Bye, bye. Fui.